Olá, minha gente, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aí mais uma vez para fazer uma aula, dessa vez online. Essa semana eu não pude estar presente na Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo e por isso estou gravando esse vídeo para substituir essa aula que é da Turma de Pandeiro 2. É um vídeo que a gente vai trabalhar sobre machixe, vamos tratar de machixe, é, e o aperfeiçoamento já da execução desse gênero. Né? O machixe, que é algo muito importante, é um ritmo muito importante dentro do universo do choro e dentro do universo do samba também, e que tem todo um idiomatismo próprio. Ele é um ritmo que é feito em roda, né? Cresceu, se desenvolveu com mais força durante o decorrer do século XIX, ficou famoso pela dança sensualizada, a famosa umbigada, tocado pelas bandas marciais, principalmente pela banda do maestro Anacleto de Medeiros, lá no Rio de Janeiro, e também incorporado ao piano, até com a alcunha de tango brasileiro, né? Um termo que era usado, dizem que, um pouco para disfarçar o gênero, né? Aquele ritmo que estava sendo tocado, mas dizem que também por ainda não haver uma definição muito clara sobre quais eram as fronteiras desse gênero ainda não está muito bem estabelecido o que era machixe popularmente. Sendo assim, a gente pegou anteriormente, nesse semestre, o shot, estamos pegando o machixe agora e depois vamos para o baião, porque esse é um semestre em que a gente estuda acentuação. Vamos pegar a manha de acentuar em diferentes lugares. Né? A gente viu logo no início, no primeiro semestre, a gente viu o choro básico e a gente sabe que ele tem uma acentuaçãozinha leve, bem sutil, na segunda semicocheia. Ele faz algo tipo... É um acento que é mais de mão esquerda do que de mão direita, né? Ele é mais da mão que segura o pandeiro, a mão não dominante, do que da mão dominante. Falei um pouco para vocês sobre isso antes, mas a ideia é você trazer um pouquinho mais o pandeiro para que ele dê essa acentuação um pouquinho diferente. No choro, quando a gente está tocando, ele não é retão assim, né? Ele é... Esse tum que muita gente chama de caracachá também. Tem que fazer aquele caracachá do pandeiro. Beleza? E aí, durante esse segundo semestre, a gente viu o shot, que é um ritmo que tem uma acentuação junto à base, né? Trazido para baixo, para a parte de baixo da mão. E essa acentuação também é uma acentuação de mão esquerda. A gente vai trazer o pandeiro com um pouquinho mais de força para a base, fazendo algo tipo... Repare que a minha mão esquerda fica o tempo inteiro fazendo esse movimento. Trazendo para a base a acentuação, fazendo essa marcação, que é uma marcação de contratempo, né? Essa marcação de contratempo fez com que o shot muitas vezes fosse associado também, em algumas gravações, né, por referência das pessoas, ao reggae, que também tem uma acentuação no contratempo. Então você vai achar muita gravação da Marina Aidar, por exemplo, gravações do Gilberto Gil, gravações da Tribo de Jah, que faz essa interface entre o reggae e o shot, essa ligação entre os dois. No entanto, o shot, a gente sabe que também não é um ritmo brasileiro, originalmente, né? Shot, antigamente, se escrevia SCHOTTISCH. Era um ritmo que vem de uma matriz europeia, né? Então ele tinha uma forma mais sisuda de se tocar, e no Brasil ele foi se aparando as arestas ali, foi se entorpecendo um pouquinho e foi ficando mais desse jeito. Queria deixar esse registro sobre o shot, só porque a gente não tem nenhuma gravação sobre ele, e se vocês quiserem, a gente pode... eu vou tocar um minutinho aqui desse shot, pra gente entrar no machixe de fato, para vocês terem a gravação, e caso vocês queiram estudar shot em casa, vocês poderem estudar junto com com esse vídeo, né, de eu tocando. Então vou fazer um minuto de shot aí, pra gente aquecer, pra poder ir pra nossa aula de machixe. Beleza? 1, 2, 1 e 2 e...
Beleza? Um minutinho tocando shot, para caso vocês queiram treinar. E vamos pro machixe, que é o que a gente tem visto nas últimas aulas desse semestre. O machixe, ao contrário do shot, não tem esse acento no contratempo, mas ele tem um acento em cima, na segunda semicolcheia. A batida mais básica do machixe, a mais simples, ela tem os graves equivalentes, que acontecem no mesmo lugar dos graves do shot. Porém, a acentuação faz com que esse ritmo soe totalmente diferente. Quando a gente leva o acento para cima, a gente tem uma forma de manejar o pandeiro de maneira diferente e esse acento tem que ser enfatizado. Ele não é tanto um acento de mão, apenas de mão esquerda. Ele é também um pouco de acento de mão direita. Você também vai fazer tipo uma pegada, como se fosse aquele grave com a ponta dos dedos, né? Na hora que você está fazendo o machixe. Então você faz um... Beleza? Fica na quarta semicolcheia do primeiro tempo, né? Polegar, dedo, base, o acento no dedo, polegar, dedo, no segundo tempo. A sensação que a gente vai ter, tanto no shot quanto no machixe, vai ser que esse polegar, dedo, polegar, que já é o primeiro do primeiro tempo, vão dar uma noção, uma sensação de 3 polegares na sequência. E de fato são, só que eles vão culminar no primeiro tempo. Polegar abafado, o acento, polegar, dedo, polegar, abafado, que já é o primeiro do tempo seguinte. Então dá essa sensação de polegar, dedo, polegar, 3 polegares seguidos, aí só com o dedo ali no meio. Beleza? Seguindo essa questão, a gente entrou no shot e essa batida é a batida básica. Mas o shot ele é um ritmo por pressuposto muito variado. Ele é um ritmo que tinha muita variação, que tem muita variação, e que até por conta disso ficou muito vinculado a uma ideia de uma ordem social até um certo ponto disruptiva, por causa da dança também, né? Um ritmo que é muito dançante e que gerava umbigada, que acabou levando até a proibição da execução de machistas por bandas marciais no ano de 1914. Certo? Vamos lá, vamos fazer então um minutinho desse machixe com um acento, que é o acento na quarta semicolcheia do primeiro tempo, e depois a gente vai fazer algumas variações aí desse machixe que vocês estão pegando. 1 e 2 e... Beleza? E aí, bom, a gente viu, né, algumas variações para esse machixe, possibilidades que a gente tem. A primeira delas, a que eu mais uso, talvez, seja a irregularidade na acentuação. A gente faz uma vez na quarta semicolcheia e depois a gente faz na segunda semicolcheia também. Então a gente leva na quarta, depois na segunda. A gente pode fazer uma alternância eterna, quarta, segunda, quarta, aí segunda e quarta, né? Quarta, segunda e quarta, segunda e quarta, a gente pode fazer assim, né? Que vai dar tudo no dedo, tudo na parte de cima da mão. Mas a gente também pode fazer irregularmente isso. A gente pode fazer algumas vezes um acento, outras vezes 2 acentos e tudo mais. Quando a gente faz na segunda e na quarta, ele fica assim, ó. Então, 1 e 2 e... Né, tu viu? 2 acentos. Um acento, 2 acentos. Para estudo, eu não gosto nunca de fazer, como ela é uma variação, eu não gosto nunca de fazer apenas essa de 2 acentos. Eu gosto sempre de alternar. Então faz uma com acento, uma com 2 acentos. Uma com acento, uma com 2 acentos. Vamos fazer também 1 minuto disso? 1, 2, 1 e 2 e...
aí. Beleza? Dito isso, outra questão muito idiomática do machixe é a entrada do machixe. É muito comum, antes de break, a gente fazer aquela entrada com uma espécie de anacruze no pandeiro, são 4 graves na sequência, 3 soltos, culminando no quarto, que é a cabeça do tempo, que já é abafado. Então, para poder culminar na cabeça do tempo 1, a gente tem que calcular os nossos tempos anteriores, pensando que a nossa quarta batida tem que cair com o polegar para a gente já emendar dentro da batida do machixe. Então a gente faz, se a gente começar pelo polegar, a gente vai fazer polegar, grave, polegar, e nossa quarta batida, ou a gente vai repetir polegar, ou a gente vai ter que ir para o grave, o que vai deixar nosso movimento um pouco contra-intuitivo. Então é sempre legal, quando a gente pensar nessa anacruze, essa de 3 semicolcheias para culminar na cabeça do tempo na quarta, a gente fazer iniciando da parte de cima da mão. Grave solto, polegar solto, grave solto, para cair no polegar abafado, para começar a batida. Assim, ó. E começa a batida do machixe, ó. Faz de novo. 1 e 2. Gosto muito de pensar nela assim. E aí, a título de exercício, o que a gente pode fazer? Podemos fazer um número X de compassos com essa entrada de anacruze. Então, como a gente estava estudando já um acento, 2 acentos, vamos fazer essa entrada de anacruze, um acento, o machixe com um acento, machixe com 2 acentos, machixe com um acento de novo, machixe com 2 acentos de novo, break. Conta, entrada de anacruze e faz de novo. 1 minuto disso. Ó, anacruze, um acento, 2 acentos, um acento, 2 acentos, break e entra de novo. 1 e 2. Ó o break. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 2. 1 e 2. A última vez. 1 e 2. Fechou? Bonito? Essas são as variações mais básicas de machixe que a gente tem. A outra coisa que a gente pode fazer é essa linguagem, essa chamada, essa anacruze que a gente faz no pandeiro na entrada, incorporar ela dentro da batida do machixe que a gente está fazendo. Então, eventualmente, trocar o segundo tempo nosso, que é polegar, dedo, por um base, né, só para poder marcar aquele tempo, e grave, polegar, grave e cai no polegar abafado. Então fica... Visualizaram? Tu, ti, ti, pá, vai para a base, grave, polegar, abafado, que já é o do primeiro tempo seguinte. Ó. Isso se usa muito em variação de machixe. Então, uma coisa que a gente pode fazer também é, por exemplo, fazer a entrada de anacruze, machixe com um acento, machixe com 2 acentos. Machixe com um acento e aquela finalização igual a da anacruze. E depois machixe com 2 acentos e break. Assim, ó. A forma de fazer. Sacaram? Anacruze, um acento, 2 acentos, um acento com aquela chamada de anacruze, sem parar, 2 acentos e breca para poder voltar. Vamos fazer 1 minuto disso? 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Sacaram? A gente pode fazer também colocando essa chamada de anacruze no lugar do onde tem 2 acentos. Você faz 2 acentos aquela chamada de anacruze. Então você pode fazer, por exemplo, entrada de anacruze, um acento normal, 2 acentos com a chamada de anacruze, um acento normal, 2 acentos normais e break. Então, up. E break. 1 e 2. 1
e, dois. E, dois. E, dois. Beleza? Essas são as variações de machiste que você pode treinar. Então você pode voltar ao vídeo, treina de novo, volta, faz e tudo mais. Mas eu havia dito para vocês anteriormente que quando eu não pudesse estar presente, a gente ia tocar Flamengo, gravação do Zé da Velha Silvério Pontes, a uma música do grande trompetista paulista, né, de Guaratinguetá, Bonfilho de Oliveira. Bonfilho que foi um trompetista importante, contemporâneo do Pichininha e tudo, deixou vários machistas muito bonitos. Flamengo, Bonfilho a Casa Torna, Por Que Choras, também é de autoria dele. Você tem vários machistas legais que são de autoria do Bonfilho de Oliveira. E dentro das gravações de machiste que a gente acha, na atualidade principalmente, eu acho que as melhores são as da dupla Zé da Velha e Silvério Pontes. Zé da Velha, trombonista, Silvério Pontes, trompetista, grandes músicos, né? E a gravação é sempre maravilhosa. Você tem muita gente boa tocando no pandeiro com eles. Muitas vezes o Jorginho do Pandeiro, que é uma grande referência, Netinho também, Celcinho Silva. Você tem muita gravação boa desses caras. Então, eu queria fazer a gravação do Flamengo, que ela tem um break no meio da parte A, e é um break em que o pandeirista faz direto uma anacruse. Ele já entra direto em anacruse, sempre. Então a gente pode pensar dessa maneira. Então ele vai fazer parte A com um break bem na metade, no oitavo compasso, né? A parte A tem 16 compassos, que é o costumeiro, né, do choro, tem 16 compassos por parte. E aí o break na metade, a gente volta em anacruse e para retomar o machiste. Vamos fazer as duas partes A junto com a introdução, tá? Ó. Essa é a gravação. Não sei se vocês ouvem bem. Esse baixo, bom, bom, bim, bom, 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 bim, bom, bom, né, que é uma baixaria de 7 cordas, isso é clássico de machiste. Quando você ouvir esse tipo de célula rítmica, corta-jaca, tem, o diplomata tem, esse tipo de divisão rítmica, bom, 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 é a síncope, a chamada síncope, a quarta semicocheia de um tempo junto à primeira semicocheia do tempo seguinte. Então essas são células de tum, papum, papum, papum. Ouviu isso? Pode saber que é machiste, para quem tem dúvida. Então, vamos lá, vamos fazer junto. Ó. E... Atenção pro break. Anacruse. Break. Aí fizemos duas partes As. Vamos direto para a parte B. Lembrando que a parte A ela tem uma estruturação muito comum no choro, né? Essa melodia, essa é a primeira frase da parte A, que leva 4 compassos, com uma complementação que leva 4 compassos, um break no meio. Vem a segunda frase, a terceira frase da parte A, que é igual à primeira, uma complementação diferente, e encerra a parte A assim. E aí ele fez aqui duas As. Parte A, depois parte A novamente, e ele vai partir para a parte B. A parte B, um pouquinho mais baixa que a parte A em si. Ela tem um pouquinho de dinâmica, não muito, né? Mas um pouquinho mais baixa do que a parte A que a gente fez anteriormente. Sem grandes surpresas em relação a breaks e tudo mais, mas um caminho de toca mais baixo, toca mais alto, toca mais baixo, toca mais alto. Vamos pegar do final da segunda parte A, indo para a parte B. Ó, o break, vamos voltar na cruze. Parte B.
fizemos 2 partes Bs e aí partiu-se para essa pontezinha, que é esse baixo da entrada da introdução, que vai se repetir novamente para voltar para a parte A. Vocês devem ter percebido que eles fizeram tanto na A quanto na B o mesmo processo. Solou o trompete primeiro, depois solou um trombone. O trombone é um instrumento que tem menos projeção que o trompete, tem uma frequência mais grave também. Então, quando o trombone vem, a tendência é de tocar um pouquinho mais baixo mesmo. Quando o trompete vem, a tendência é de tocar um pouquinho mais alto. Vocês perceberam também que na parte B o que eu tentei fazer? As primeiras frases, o início da frase, eu tocava mais baixo, 3, 4 compassos, ia subindo junto com a melodia. Quando vinha a terceira frase, que novamente era igual à primeira, eu baixava de novo para subir junto com a melodia. Então, eram 4 frases de 4 compassos, que nem na primeira parte A. A primeira igual à terceira, eu baixava nelas para depois subir, baixava para depois subir novamente, dando uma ideia de processo na música, assim, de alternância, que é muito interessante, principalmente na música instrumental, quando a gente pensa em dinâmica, né? Essa baixada para depois subir, baixada para depois subir. E aí, bom, disso ele entra para esse baixo da introdução e vai para a parte A. Vamos pegar daí, hein? 2 e... Ó o break. Ana Cruz. Parte C. O que aconteceu aqui? Fez 2 partes C, a primeira diferente da segunda. Na primeira parte C, você sente que ela tem um balanço um pouquinho diferente. Ele faz um tchac, 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 algo que lembra o que costumeiramente se chama de choro sambado. Você faz um... É um balancinho diferente no pandeiro que vocês vão pegar um pouquinho melhor no futuro. Por hora, vocês podem tocar com ela um pouco mais reta, mas você balança ali na primeira parte C e quando chega a segunda parte C, apesar da melodia ser a mesma, ele aproveita para fazer breaks muito pontuais naquele lugar. Ele faz um pá, pá, 2 pá, pá, 2 pá, 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 Essa divisão é basicamente uma divisão de colcheia. É tipo 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1. Então é basicamente a divisão em 2 tempos, né? 1 e 2 e 1 e. A gente vai fazer no E do 2 e na cabeça do 1. No E do 2 na cabeça do 1 e depois vamos marcar várias semicolcheias. Então fica 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1. Essa situação, essa aí, pá, 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 é um chavão, é um bordão que acontece muito no universo do choro, do machixe. Essa ideia de você acentuar na segunda semicolcheia, puxando esses 2 polegares no final para poder voltar para o início. É Isso acontece muito, muito, muito no choro. Então, isso aí é um negócio que vocês vão ter que pegar. Depois, quando a gente estiver em sala de aula juntos e tal, a gente treina ele bonitinho. Mas vamos continuar daí. Você viu que ele voltou para aquele baixo da introdução e foi para a parte A novamente. Já vou adiantando o que vai acontecer. Ele não vai encerrar por aí. O normal seria fazer A, B, B, A, C, C, A. Ou seja, agora nessa última A, encerrar. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai partir para uma série de improvisos sobre a harmonia da introdução. Então ele vai basicamente fazer vários improvisos. Improvisos de trompete, improvisos de trombone, vão trocar a voz e tudo mais. E ali no pandeiro a gente tem que ficar de olho e onde eles estão para a gente não se perder. Mas basicamente vão ser improvisos que vão vir na sequência da parte A. Então vamos retomar dessa última parte A, da parte A que vem depois da parte C. Ó o break.
improvisos. E a música vai terminando no que a gente chama de fade out, né? A música vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, diminuindo e tudo mais. Então ela vai nesse ritmo aí terminando. Então, basicamente, o formato dela é AA, BB, A, CC, A e fade out com improvisos aí, né? Improvisos que vão decrescendo até terminar a música. O que tem de especial nela? Um break na parte A, sempre um break na metade da parte A, que a gente pode voltar em Ana Cruz. Na parte B, um balancinho um pouquinho diferente, a gente pode pensar em dinâmica, né, um pouquinho diferente. Na parte C, principalmente na segunda delas, convenções rítmicas que não estão apresentadas anteriormente. Então, basicamente, a estrutura da música é essa e é assim que a gente toca pandeiro nela. Querem tocar ela toda? Ou vou tocar ela toda com vocês e aí vocês tocam junto comigo. Pode ser? Lá do início, então. Valendo! Parte B. Dinâmica de novo, parte B. Ó o break. Vamos para a parte C. Ó o break na parte segunda C. Ó. E de novo. Voltou para a introdução para ir para a parte A.
Atenção pro break. Os improvisos, né? E vai baixando. Maravilha, minha gente. Como vocês puderam ver, basicamente essas batidas de machiste se aplicam muito bem nessa música. Eu fiz várias variações, tentei tocar usando as variações que a gente usou e também outras, que vocês vão pegar nos semestres futuros, né, nas próximas oportunidades. Mas basicamente é uma música boa para estudar. Eu sempre falo pro pessoal, estudar com música é a melhor coisa que tem. Você adapta as formações, você ativa a sua percepção, você consegue melhorar a maneira de ouvir a própria música. Então, por conta disso, sou sempre a favor. Estude com música sempre, sempre que possível. Beleza? Deixa um beijo para todo mundo. Nos vemos semana que vem. Até mais, hein? Tchau, tchau.